Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos para a nossa aulinha de hoje. É a nossa aula de português. Está no capítulo 7 do livro de vocês, a partir da página 33. Nós vamos falar sobre a concordância verbal. Na aula passada, nós falamos sobre os verbos auxiliares, né? Estamos trabalhando esse mês todo sobre verbos, sobre as conjugações verbais, falamos sobre os verbos regulares e irregulares. Na aula passada falamos sobre os verbos auxiliares e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre a concordância verbal. Vamos lá! Você sabia que em alguns elementos gramaticais se relaciona e estabelecem fenômenos importantíssimos para a manutenção da norma padrão da língua portuguesa? Um exemplo disso é a relação entre o verbo e o sujeito. Lembrando para vocês os verbos, né? Vou sempre frisar isso aqui. São as 3 conjugações. Primeira conjugação, os verbos terminados em ar. Segunda conjugação, os verbos terminados em er. Terceira conjugação, os verbos terminados em ir. O sujeito, o que é o sujeito? O sujeito é a pessoa de quem eu estou falando. Vamos lá. Veja os exemplos. Nós é legal. Olha, vamos ouvir, né, o sonzinho dessa frase. Nós é legal. Verbo e sujeito não estão concordando. O som no ouvido da gente fica estranho, né? Nós é legal. Agora vamos a mesma frase com a concordância verbal. Nós somos legais. Verbo e sujeito estão concordando. Então, a concordância verbal é quando o verbo, ele concorda com o sujeito, ele acompanha o sujeito. Chamamos de concordância verbal a relação estabelecida entre verbo e sujeito. O verbo sempre concordará com o sujeito em número e pessoa. Lembrando que o número é singular ou plural e a pessoa é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os mais de 10 casos de concordância verbal são fundamentais para o discurso. Segundo a regra geral, verbo e sujeito sempre devem concordar, mas as regras não param por aí. Vamos ver alguns casos aqui, que está na página 33 de vocês, do livro. Não sei se vai dar para eu ler tudo, mas vamos lá, vamos fazer. Pronome que na função de sujeito, o pronome que na função de sujeito. Regra, o verbo concorda com seu antecedente. Vamos lá ao exemplo. Fomos nós que não fechamos a porta. Então, aí o pronome que, ele está concordando com o sujeito. O sujeito aí, no caso, é nós e o pronome é que. Pronome quem na função de sujeito. Regra, o verbo fica na terceira pessoa do singular e concorda com seu antecedente. Vamos ao exemplo. Fomos nós quem não fechou. Fechamos a porta. Haver e fazer. Indicando o tempo decorrido. Regra, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Faz meses que não viajo. Então, faz meses que não viajo. Haver, verbo com valor existencial. Regra, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Exemplo, não há problemas. Então, o verbo haver aí, ele está na terceira pessoa do singular, ficou não há problemas. Fenômenos naturais. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Exemplo, choveu muito durante a semana. Quais são os verbos no fenômeno natural? Choveu, ventou, relampejou, trovejou, né? São os verbos com fenômenos naturais. Verbos auxiliares e verbos impessoais. Nós já vimos os verbos auxiliares, né? O verbo fica na terceira pessoa do singular. Exemplo, deve haver problemas. Vamos lá, continuando. Locuções verbais.
Regra: apenas o auxiliar se flexiona e concorda com o sujeito. Exemplo: devem existir problemas. Se eu tirar o verbo auxiliar, né, existir, aí eu não vou ter, a frase fica estranha, né? Um ou uma, dos ou das ou que. Regra: a concordância pode ser lógica ou atrativa. Ele foi um dos alunos que mais conversaram. Ele foi um dos alunos que mais conversou. É igual eu falei, depende da pessoa que está, né, do número e da pessoa, se está no singular ou no plural, e se é a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, a primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Verbo parecer. Regra: ou aparecer varia, ou o infinitivo varia e nunca poderá ser os dois. Vamos lá no exemplo. Elas parecem saberem tudo. Elas parecem saber tudo. Nomes próprios plurais. Regra: com o artigo, o verbo fica no plural. Sem o artigo, o verbo fica no singular. Exemplo: os Estados Unidos são uma grande potência mundial. Estados Unidos é uma grande potência mundial. Então, tudo que eu tô falando para vocês aí tem sempre dois exemplos, tá? Verbos como deixar, fazer, manter, ver, ouvir, sentir, mais o infinitivo. Vamos lá, as regrinhas aí. Se o sujeito for um nome plural, a flexão do infinitivo será facultativa. Nos demais casos, será proibida. Vamos ao exemplo aí. Mandei as crianças tomar banho. Ou mandei as crianças tomarem banho. Não pode esquecer da regra para a gente poder colocar o verbo na concordância verbal, tá? Ou quando ele está no infinitivo, ela é aquela partezinha que mostra, é como se ele ainda não foi conjugado. Aí eu sempre vejo o ar, o o or, lembrando que os verbos terminados em or faz parte da segunda conjugação. O ir, aí igual está aqui no tomar banho. Aí o tomar, ele está no infinitivo, tá? Expressões partidas mais determinante. Regra: a concordância pode ser lógica ou atrativa. Exemplo: a maioria das pessoas é boa. Como que a gente fala? A maioria das pessoas são boas. Nenhum, de, dos ou das. Regra: o verbo fica na terceira pessoa do singular. Exemplo: nenhum de nós fez isso. Cada um ou cada uma de, dos e das. Regra: verbo fica na terceira pessoa do singular. Cada um dos jovens fez os seus pedidos. Vamos para numeral mais o determinante. Regra: a concordância pode ser lógica ou atrativa. Exemplo: os 30% da produção teve defeito. Os 30% da produção tiveram defeito. Mais de um ou mais de uma. Regra: o verbo fica no singular. Exemplo: mais de um perito esteve no local. Sujeito composto
Posposto. Regra, a concordância pode ser lógica ou atrativa. Exemplo, falta ou faltam tempo e dinheiro. Falta tempo e dinheiro ou faltam tempo e dinheiro. Os dois estão corretos, tá, gente? Sujeito composto com ideia de reciprocidade. O verbo ficará no plural. Abraçaram-se Maria e Teresa. Então, o verbo aqui, ele está no plural. Sujeitos unidos por ou. Regra, o singular deve ser utilizado para indicar exclusão e o plural para indicar inclusão. Então, eu vou usar o singular para excluir e vou usar o plural para incluir. Vamos lá. O meio ou a biologia fazem parte da formação humana. Ou o meio ou a biologia faz parte da formação humana. Berlim ou Buenos Aires será a sede das Olimpíadas. Aqui no caso está exclusão, tá? Sujeito com núcleos e sinônimos. Regra, o verbo fica no singular ou faz concordância com a ideia plural. Exemplo, cuidado e carinho é necessário. Cuidado e carinho são necessários. Ser, dar, soar, tocar, faltar, restar, mais numeral. Regra, o verbo concordância com numeral. Exemplo, faltam 2 horas. Expressões de quantidade aproximada, cerca de, perto de, mais de, menos de. Sem o artigo, o verbo concorda com o numeral. Menos de 2 pessoas estavam no local. Cerca de 1 milhão de pessoas estavam no local, numa manifestação, né, da praia. A gente sempre vê isso muito no jornal, quando vão falar de quantidade de pessoas em algumas manifestações, ou normalmente agora com esse calor na praia, né? Então, coloca assim, cerca de 500 pessoas estavam na praia. Aí a gente tá usando o verbo com mais o numeral, tá? Expressões de quantidade aproximada, cerca de, perto de, mais que. Sem o artigo, o verbo concorda com o numeral. Nesse caso aqui também. Menos de 2 pessoas estavam no local. Cerca de 1 milhão de pessoas estavam no local. Sujeitos unidos por com. O verbo fica no plural, mas admite-se o singular para concordar com o primeiro elemento. Exemplo, a professora com as coordenadoras mudar o cronograma. A professora com as coordenadoras mudou o cronograma. Além de verbal, a concordância também pode ser nominal. Neste caso, a relação acontece entre os substantivos e os seus modificadores, tá? Agora vocês vão fazer as atividades da página 36 e 37, tá? Mas a gente vai fazer junto essas atividades, tá bom? Até daqui a pouquinho.